esse foi o teu primeiro contato com a... Eu não vou dizer... Tipo... Não é uma situação... Começando então o 7º episódio do podcast Blackgate, do Blackgate Cast. Para quem nos conhece e acompanha, pode estar estranhando a formação diferenciada. Nós estamos dessa vez com outro âncora me acompanhando, o belíssimo Host. E aí, pessoal? Diga um oi pra ele enquanto ele mexe no celular e conversa. Oi pra ele. Eu sou o Rodrigo Westphalen, esse é Gabriel Host. E então, rapidamente, antes da gente apresentar nosso querido convidado, a gente apresenta pra galera que tá nos ouvindo e não faz ideia de quem seja. Meu nome é Gabriel Host, eu tenho 23 anos, vou fazer amanhã 23 anos. Independente de quanto tu estiver ouvindo. Independente de quando estiver ouvindo, amanhã eu faço 23 anos. Preso no tempo. E eu faço jornalismo, sou estudante de jornalismo, sou estagiário de jornalismo. E é isso aí, sou músico também. Baterista. Okay. Coisa boa. Na verdade, eu quero admitir uma errata aqui, que eu falei que pra quem não te conhece, mas isso não existe, né? Não, definitivamente todo mundo me conhece. É vereador em São Léo já. Ok, vamos apresentar então o nosso convidado de hoje. Por favor, Victor, dê um oi para as pessoas que estão nos ouvindo e dá um breve resumo de quem tu é e o que tu faz, e depois a gente vai abrir a tua história aí. Sou o Victor Wolfenbittel, tenho 22 anos. Vim aqui gravar por falar da Quasar, né? Que é a usina que a gente tem na internet aí, formato newsletter, quinzenal. Enfim, vamos conversar mais, abrir mais. Beleza. Então, para quem está nos ouvindo, nossa conversa hoje vai se tratar dessa publicação periódica, né? Que é a newsletter. É uma publicação que acontece por e-mail, especificamente. Não é uma situação artística a produção desse, mas ela é extremamente importante para a produção artística, né? Sim. Então, tu sempre se viu atuando por trás ou em volta da produção artística, ou tu faz alguma produção artística tu mesmo? Não, o lance das publicações, tipo, sempre foi uma pira, assim, que eu tive desde pequeno, assim. Acho que desde a primeira publicação que eu vi era, tipo, revista Recreio. Aí, tipo, sempre tive uma noia com revista e jornal, essas paradas. E tinha várias publicações na internet que eu gostava, sites, revistas e tal. E aí sempre tem uma coisa de querer fazer, né? Uma revista. Mas a Quasar em si, a ideia era mais porque eu escrevo. E aí eu queria ter um meio pra lançar onde eu escrevia e não era, sei lá, não achava nenhum meio, rede social, coisa assim. Então queria formar um meio. Uhum. E aí, tipo... E é uma coisa meio histórica, assim, meio... tudo é muito cíclico, né? Tipo, tu vê que os caras já faziam isso há muito tempo. Esses dias eu tava pesquisando, achei uma revista dos anos 60 lá, dos anos 50, eu acho que era... Tinha o Allen Ginsberg, o Kerouac, sabe? Eles tinham uma revista própria e tal. Então, tipo, esse lance de publicação independente, assim... Já existia. Sim, e acabei me identificando, né? Uhum. Com esse lance. Mas é as duas coisas um pouco. Querer ter uma publicação, porque eu gosto muito, e querer ter um meio para divulgar que a gente escreve. E desde quando tu escreve? Desde guri, assim, 12 anos, 11. E é que, tipo, o cara sempre lendo, desde a revista Recreio, eu já queria escrever na revista Recreio, entendeu? Então, tipo, desde piá, assim, vem isso. Ali em São Leopoldo, eu acho que aqui em Novo Hamburgo tinha também, no grupo Sinos, né? Tem o NHUVS, Sim. Eles têm um sininho. E aí, às vezes, as crianças... Isso, e as crianças apareciam lá no jornal. E eu achava aquilo sensacional, eu queria muito participar e estar no jornal, e nunca consegui, tá ligado? Mas meu irmão conseguiu já. Legal. É? Bem tri. Pô. Uma vez eu mandei um desenho pra revista Recreio que foi publicado. Foi? Charizard. Mandei o Charizard, foi muito legal. Pô, eu lembro de ter visto um Charizard na Recreio. Quando vê. Meu cara, eu era muito pirado. Mas enfim, primeira fascinação, assim, mas depois teve vários sites. E tu é aqui de Novo Hamburgo mesmo? Sim, sou de Novo Hamburgo. Nascido aqui? Sim. E quando é que começou a Quasar, então? Eu acho que só que antes da gente começar a Quasar, tu abriu o programa dizendo que era um Vine, né?
Um zine. Um zine? Vine é outra coisa. Zine, perdão. Então explica o que é o zine, como é que funciona a newsletter, o que são essas coisas, esses elementos que a gente vai tratar agora. O zine é uma coisa antiga pra caramba, né? Tipo, é realmente a forma de revista amadora total, assim. Tipo, eu não sei quando é o primeiro zine. Antes as revistas eram mais profissionais, mas aí no punk, especialmente, tomou outra dimensão, assim, de os zines ficarem grandes mesmo, assim. E naquela base, assim, de recortar as coisas, colar numa folha e mandar numa xerox e xerocar várias e distribuir, sabe? Então, tipo, os primeiros zines eram os punk que fizeram, que era como se fosse a revista deles. A Rolling Stone não falava... independente. Tipo, a Rolling Stone não falava de punk. Então, eles faziam a Rolling Stone deles e tinha várias, e cobrindo a cena da música punk e tal. Isso era bem legal, assim, uma influência muito louca. E acredito que também é muito importante para tu manter uma certa unidade informacional, assim, da cena. É uma imprensa, digamos, né? Os jornalistas punk começaram no zine, tá ligado? E tinham vários. Daí a própria Sub Pop, eu acho um exemplo trimassa, que era um zine também, daí eles começaram a fazer um selo, daí eles acabaram lançando Nirvana, tá ligado? Tipo... Olha a dimensão, né? Os caras eram um zine, tá ligado? Tem na internet, era tritosqueira, assim. E tosqueira no sentido de amador, né? Não, mas o conteúdo dos caras era aquela cena punk, grunge ali daquela época. Enfim. E aí daí, como é que tu chegou aí na Quasar? Né? Aí, né, o zine ainda existe físico. Até esses dias eu tava olhando, tinha um Obsoletos, um zine literário acho que é de Minas Gerais. Enfim, ainda existe por aí. Não, com certeza, tem muitos zines circulando. Fora da internet, né? E aí a internet meio que entrou e foi se adaptando e tal. Tem vários sites que seriam zine, depende do formato, né? Tipo, tem gente que lança revista e bota um PDF, tem gente que tem um site, tipo, formato blog, enfim. Nossa, dá pra perder a vida olhando essas coisas, porque tem muito material original, assim. E aí o formato que eu adotei, né, que eu achei melhor pra Quasar era de lançar por newsletter. Newsletter é o nome da ferramenta, né? Tipo, tem vários sites que fazem newsletter, que se usa muito para e-mail marketing, né? As pessoas até confundem, um e-mail marketing. Não é, sabe? Tipo, uma publicação, eu só uso aquela ferramenta realmente do MailChimp, que é um dos mais famosos que tem. Mas até tá tomando outra dimensão, tá surgindo vários escritores mandando newsletter pros leitores e outras publicações, assim, por newsletter. Então é um formato assim, eu edito por ali, dentro daquela ferramenta deles, e mando numa periodicidade, que seria quinzenal. Mais ou menos, porque às vezes eu falho e como é tudo no braço mesmo, às vezes fica 20 dias fora, 30, sei lá, às vezes fura. Mas tento manter a periodicidade, porque é isso que faz a publicação, né? Senão, tipo, vira uma coisa meio um dia sim, outro nunca. Aí a galera, mas será que existe ou não? As pessoas deixam de esperar, né? Acho que é muito importante, assim, para um negócio independente, tu manter martelando, sabe? Senão, realmente, o cara se perde a ideia. Tu tem que ter uma continuidade ali, uma periodicidade e tal, pra manter a pessoa tipo, se tu lança um episódio muito foda e aí ninguém vê, e aí tu pensa, ninguém viu. Mas se tu não lança 2, sabe? Tu tem que manter aquela coisa. Senão, depois tu não lança o 2, aí sim que aquele 1 vai se perder pra sempre, entendeu? Sim, com certeza. Aí tu tem que realmente manter martelando ali. Como o custo é zero, né? Esse é o bom da internet. Tu não tá se sacrificando ali, tu realmente precisa do teu empenho, né? Mas tendo empenho e tu quer fazer, tu consegue manter. Acho que isso é bom, assim, da internet. E desse formato, né? E aí tu teve a ideia de criar a Quasar. Me explica o que é a Quasar, qual é a escolha do nome, o que é esse nome que... Eu falava Quasar antes. Então. Dá bem aquele início, assim, do momento antes dela existir ao momento dela de sair a primeira. Passa essa história aí pra nós, como é que isso aconteceu? Na verdade é um período de meses até lançar a primeira, né? Tipo, cozinhando a ideia, realmente. Mas tinha a intenção de lançar uma publicação e que ela fosse fora das redes sociais, pra quebrar um pouco do estigma, assim, porque a gente acabou resumindo a internet, que era um troço enorme, vasto demais, num mundo de 4 sites, assim, e, sabe, tu fica dentro daqueles 4 sites e tu só vê aquilo que acontece ali dentro e que ele te recomenda. Porque, infelizmente... Fica refém da ferramenta, Tu fica totalmente... Porque não é uma ferramenta, né? A gente chama de ferramenta
mas é uma empresa, entendeu? A ferramenta é a internet. Aquilo ali é uma empresa. E antes a internet não era assim, não existiam empresas de internet, né? As redes sociais não eram uma empresa, era tipo a internet é a ferramenta, não tem valor em si, monetário, financeiro, econômico e tal. Mas enfim, a internet era a ferramenta. Aí surgiram essas empresas que se vendem como ferramenta, mas na verdade eles estão ganhando alguma coisa, te orientando ali dentro. E tu tá preso naquele mundinho deles, sabe? Pô, às vezes antigamente tu entrava no Facebook e clicava num link e ele te mandava pra fora. Agora ele abre dentro do Facebook, tipo, cada vez mais tu tá dentro daquela coisa, sabe? E aí eu queria sair dessa coisa, lembrar que a internet é maior que isso, sabe? Tipo, antes, quando eu comecei a usar a internet, tinha muito blogspot, as pessoas linkavam muito blog, sabe? Sim. Meus amigos, aí todo mundo tinha um blog e aquilo ia, sabe, aumentando a dimensão. E agora tu bate numa parede, assim, né, que é as redes sociais. Tipo, elas não te levam pra fora, elas te deixam dentro do Facebook, do Twitter, do Instagram, então tu não tem como sair delas. E aí eu queria realmente retomar esse lado de fora da internet, assim. Porque tem muita coisa, sabe, muita produção. E isso aí era o motivador do formato de querer lançar uma publicação que fosse realmente fora das redes, assim. E é a luta, na verdade, né? Pra pessoas lerem fora, assim, das redes. Até que não tem Twitter, não tem Facebook, sabe? Divulgo no meu pessoal, assim, que é outra dimensão, porque quando é página tem uma inserção diferente nas redes, né? Sim. Mas então é uma luta, assim, para que as pessoas usem mais da internet, mais fora, assim, outras ferramentas. Dentro da ferramenta, outros meios, né? Aham. E então, esse processo, mais ou menos. A gente vai dar uma situação assim, essa mais específico do porquê o formato respondeu, mas ainda não entendi, ainda não ficou faltando assim aquela coisa assim do o que estava acontecendo na tua vida logo antes dela existir e como é que foi esse processo desses meses até ela surgir, assim, como é que tu moldou a ideia, como é que tipo, muita coisa, cara. Aconteceu muita coisa. Não aconteceu muita coisa. Minha vida é trimonótona. mas assim, tipo... É aí que tá. É tão monótono, né? A vida, tipo, trabalho, estudo e tal. E o lance de querer escrever e ser escritor é uma merda, sabe? Tipo, é ruim porque não tem futuro, entendeu? E eu sempre cresci preocupado, assim, com sustento, sabe? Essa parada. Curso técnico, liberato. Conheci o Osho lá e... não, tem que ter uma profissão, ganhar dinheiro e tal. E ser escritor é, tipo, totalmente contrário. É o pior de todas as artes, sabe? Não tem como sair, sabe? Não tem como ganhar dinheiro. É ridículo, assim. E até porque não tem como tu acertar. Tipo, são pouquíssimos livros que são publicados, entendeu? Comparado com quanto a gente escreve. Então, é muito difícil de tu querer ser escritor. Até se tu vê hoje em dia quem é que tá escrevendo livro. Tipo, é jornalista que tem uma carreira consolidada. E o mercado o Felipe Neto, tá ligado? É sempre uma pessoa que leva... viraram escritores. Exatamente, cara. Então, tipo, porque o cara que começa venda certa, né, mano? Ficção, assim, cara, é muito difícil. As tiragens são minúsculas, o cara nunca... mas não é nem isso que o cara quer, tipo, ser famoso, digamos. Só se eu fosse publicar um livro de uma editora que tivesse 1000 cópias, já me consideraria um escritor, entendeu? Mas não tenho a vida, assim, entendeu? É muito difícil. E daí, mas mesmo assim, sabe, daí ficava aquele dilema, assim, tipo, a vida, tem uma profissão, eu querer escrever, eu vou morrer de fome e tal. Então, tipo, mas aí eu precisava fazer, sabe? Porque, cara, é uma coisa que te come por dentro. Então eu tinha que lançar, entendeu? Uhum. E aí era isso, assim, era a tesão de lançar. E... outros escritores, tem um zine que eu me inspirei muito, que é o Cardoso Online. Era um zine de 2001 até 2001 ele foi lançado, bem no início da internet. E aí ele tinha pessoas que viraram escritores famosos, tipo Daniel Galera, sabe? Que é um dos maiores escritores do Brasil, assim, de ficção. E ele escrevia nesse zine, eles fundaram esse zine em Porto Alegre, na Fabico, e lançavam por e-mail, que era a única ferramenta que tinha. Pra nós não, né? Tipo, existem várias. Mas acabou que eles só tinham aquela, eles escreviam por e-mail, escreviam um texto mesmo corrido e mandavam por e-mail pros amigos. E acabou tomando uma dimensão, assim, que virou uma coisa super grande. E esses caras viraram escritores depois, sabe? Então, tipo, um tiro na lua, assim, vai que, né? Vai que cola, sabe? Mas
Mas enfim, é mais por essa gana, assim, e tentar conciliar com a vida ao mesmo tempo, entendeu? O que tu tava fazendo na época? Tu tava na Liberato ainda? Não, já tava trabalhando no Banrisul. Tava trabalhando no banco, tinha muito tempo livre, porque o banco é 6 horas, né? E aí, tipo, te dava tempo de editar muito tranquilo, sabe? E pensar várias coisas. E, então, explica... Quem não recebe essa publicação, então explica como é que é o formato dela. Ele vai receber um e-mail e o que vai ter dentro desse e-mail? Assim, a pauta é livre, né? Eu convido pessoas, eu basicamente agito a coisa assim. Tipo, o host é um que escreve, manda texto, crônica, poemas, mas eu tenho outros amigos que desenham fotos, contos. Então, o formato é muito aberto, assim, eu deixo a pessoa publicar o que ela quiser. Isso vai estar no corpo do e-mail? Isso é um PDF que vai junto? Não, é o corpo do e-mail. É o corpo do e-mail. Tu recebe um e-mail com uma edição, assim, na lata, sabe? Essa é a moral. Acho importante salientar que eu não sei se ele vai falar, mas ele é um baita de um escritor, só fazendo esse elogio. E aí, na primeira parte do e-mail é sempre editorial, né? Então, tipo, pelo menos o que eu percebo é que tu tem ali... É quinzenal, né? Então, tipo, o que aconteceu naquela semana, às vezes eu consigo já sacar o que ele vai falar, sabe, no editorial, que é o que vai bater nele, é o que vai... Então a gente consegue acompanhar exatamente o que tá passando nessa cabeça de porongo aí. Não, tipo... E é muito tri, né, meu? Porque tem essa tua identidade. Tipo, tu sempre coloca o que tá sendo feito ali, né, o texto da gurizada, e coloca também o teu... Não é o teu cotidiano, não é o teu cotidiano que eu quero falar, mas assim, quem tu é, sabe? A tua essência ali, tu coloca a tua opinião, tu coloca as tuas coisas ali, e tu até escreve, tu tem uma Sim, coluna. tem uma coluna também. É por colunas, né? Talvez não tenha ficado bem óbvio ainda. Porque é óbvio, na minha cabeça é óbvio, né? Tu tem que explicar isso pras pessoas, mas são colunas, né? Cada pessoa que entra, eu digo, cria só um nome, basta um nome. Então a pessoa tem um nome lá, da coluna, o nome dela, e aí vem o conteúdo embaixo. Daí já teve música também, um amigo nosso já lançou umas músicas, então é bem aberto mesmo, sabe? A primeira coluna editorial, que aí não tem nome, seria basicamente ali... já variou muito, às vezes eu lanço um texto ali mesmo, tá ligado? Às vezes eu tenho 2 colunas, eu vou lá e lanço 2, não tem editorial, sabe? Mas muitas vezes é tipo, alguma coisa tá acontecendo, que a gente falou, ou alguma coisa que eu tô achando. Teve um editorial que, eu me abri, assim, eu quase chorei pelo texto, assim. Que tipo, não tá dando pra editar, eu tô morrendo, Eu lembro disso. Tá difícil, sabe? Aí um monte de gente respondeu aquele editorial por e-mail mesmo. Porque eu digo, responde o e-mail, sabe? É uma coisa mais simples que tem, tu não precisa postar nada na internet, só responde aquele e-mail, porque aquele e-mail sai do meu, então eu vou receber direto. E a pessoa, o editorial ficou muito bom e tal, porque ali eu realmente tava sofrendo, assim, a rotina tava muito ruim. Porque depois eu troquei de trabalho, comecei a trabalhar muito mais, tava muito difícil de estar. E tava muito ruim. Mas aí aquilo deu um afago, sabe? Eu fiquei tipo, porra, legal. Essa publicação, ela tá há 1 ano já, é isso? Ou... 1 ano e pouco. 1 ano e pouco. 1 ano e 5, porque foi em fevereiro do ano passado que a gente começou. Fevereiro do ano passado. E como é a experiência de... Como tá sendo essa experiência de ter uma publicação, de organizar, de agitar uma publicação a nível de pessoal, a nível de parcerias e a nível de público, de resposta? Então, esse papel de editor é uma coisa nova, né? Porque eu ficava muito na teoria. E aí é bem legal, assim, ser editor. Tipo, às vezes amigos meus falam, um dos últimos caras que a gente lançou, que tem um trabalho de biografia do vô dele, uma coisa muito legal, através de fotos que ele tira, assim. Muito legal o trabalho, assim. E ele falou, tava desestruturado aí... Obrigado e tal, porque tu deu a ideia e ficou serializado de uma narrativa que eu não tinha criado ainda, tipo... Aí é legal, sabe? Tu realmente soma no trabalho de alguém, isso é... Sem interferir ao mesmo tempo, né? Tipo, tu interfere num nível produtivo, interior do cara, não na obra em si, né? Eu não mexo no texto de ninguém, geralmente, mas eu ajudo ou sugiro uma pauta, esse teu texto tá legal nessa linha, ou faz uma coluna de tal assunto, às vezes eu sugiro. E isso é legal, tipo, dar um corpo, assim, pra coisa. Que às vezes falta, né? Tipo, fazer uma linha editorial aberta é meio difícil porque às vezes falta alguma coisa pra se identificar, né? Sim, com certeza. Então, aí vai criando um corpo. E a nível de público, é pequeno ainda, tipo... Às vezes eu acho que não ter rede social é ruim, né? Porque não cria, assim,
um corpo, mas ao mesmo tempo, às vezes, eu acho que a rede social é meio, sei lá, é meio espuma, assim, sabe? Não aprofunda mesmo. Então, às vezes eu prefiro ter 100, 150 que tem agora lendo realmente do que ter só espuma, assim, de curtidas que ninguém leu de verdade, sabe? Quantos assinantes tem e quantos... Tem 130 agora. E qual os views, assim? Eu não olhei muito dos últimos tempos. Depende, na verdade, de quando eu lanço, sabe? Tipo, se eu lanço numa sexta-feira, tem muito mais abertura do que, sei lá, num domingo, sabe? Isso eu tô meio que pegando, assim. Como vai muito bruto, assim, de eu fazer e ter disposição de fazer, de acompanhar esse tipo de dado. Mas é uma observação, assim, que eu fiz. Quando eu boto numa sexta, mais a metade abre, assim. E gira bastante as pessoas que abrem, o que é legal, assim, não é só os mesmos, sabe? E tu tem arquivo do que já passou? Tem no site, assim, tipo, tu pode ler todas, né? Não é... Tem claro, um site, tu recebe então. por e-mail. Tem um site, que é leia4.blogspot.com. Porque eu não tenho dinheiro pra comprar um domínio ainda. Mas uma hora a gente compra. Mas ali tu consegue ver todas. Tipo, ela fica salva ali, HTML mesmo, tu abre no navegador, normal, sabe? E dali dá pra ver tudo, assim. Às vezes tu abre uma bem antiga, o layout eu mudei várias vezes, tipo, martelando pra achar o melhor layout. Já agora eu acho que encontrei o ideal, assim, que dá pra abrir no celular de boa. Porque isso também faz diferença, né? O pessoal lê no celular, hoje em dia tudo é celular, né? Eu sou muito do computador ainda, mas eu não é todo mundo, né? Todo mundo pelo celular. Né? Eu leio a casa no celular e no trem no ainda. ônibus, aí que cá, tá. Esse é o bom, tá ligado? Poder levar uma coisa no bolso e daí eu rateando e não penso nisso. Tipo, o cara, é claro que ele vai ler no trem, tem que estar pronto pro celular, tá ligado? O que tu acha que vai acontecer a nível de essa outra internet, além da mídia social? Tu acha que vai existir uma retomada desses espaços, ou tu acha que a tendência é ficar cada vez mais dentro das pequenas empresas? O que tu tem alguma perspectiva sobre isso? Ou... Cara, eu sou muito... Eu, assim, gosto da internet nesse nível, assim, de coisa meio ética hacker, assim, e tal. Eu gosto muito desse assunto. Então, eu gosto dessas ferramentas alternativas e para mim é muito importante, assim, porque a internet era para ser uma coisa descentralizada e ela está centralizando muito, sabe? E se não tiver um movimento total, assim, que seja das pessoas realmente buscarem sair desse negócio, não tem... Vai ficar nessa, entendeu? Pô, o Facebook agora vai lançar uma moeda, sabe? Então, tipo, isso é cada vez mais lá uma coisa meio chinesa, assim. Os chineses já têm a internet, eles sequestraram ela e é só mais uma coisa, entendeu? Não é a coisa que salvou o mundo pra eles, sabe? Eles, espera aí que isso aqui tem um potencial de nos ferrar, então bota no bolso, tá ligado? Tipo, eles guardaram a internet no bolso e não tem pra ninguém, sabe? Eles têm um aplicativo lá, aquele WeChat, que é tipo 10 vezes o WhatsApp, sabe? É o WhatsApp, tu compra, vende, faz tudo. Os chineses quase não usam a internet, eles só usam aquela coisa, sabe? Então, e eles nunca nem tiveram experiência de ter internet como a gente tem aqui, né? Então é meio triste que a gente abandone ela, sabe? A gente teve ela, está tendo ela na mão e a gente está abrindo mão dela pelo conforto, assim, de usar só o Facebook, só o Instagram, sabe? Tipo, tu se perder de conhecer a ferramenta mesmo. Tem muita coisa na internet, muito conhecimento, fóruns, sei lá, tu tem um assunto que te interessa, tu achava, hoje em dia é mais difícil, mas tu achava um fórum, tava todo mundo falando daquela coisa, assim, pessoalmente, sem marca, sem direcionamento de anúncio, sem nada, sabe? Então, isso aí, eu acho que pelo conforto a gente vai acabar perdendo, sabe? Tem uma perspectiva negativa pra ti? Tem, eu acho que... Assim, tem muita gente produzindo um monte de coisa, que nem vocês que tem uma produtora, né? Só que dentro dessa coisa a gente tá vendendo o meio, entendeu? O meio é a internet, tá deixando de ser. Tipo, é muito difícil pra ti procurar um meio. Então vem aqui, entra no Facebook, que a gente tem tudo na mãozinha, entendeu? E aí tu tá à mercê deles, porque eles estão, na verdade, tu é um produto pra eles também, entendeu? Tu é o produto deles, né? E sendo a newsletter uma forma de contrapor isso, de vir na outra via,
Tu indica que esse seja um meio a ser utilizado por artistas, por exemplo? Tipo... tem um lance, sei lá, engraçado, porque nem eu fujo disso, entendeu? Tipo, o site tá no Blogspot, que é do Google, né? Então, eu mesmo uso as redes sociais para divulgar também e tal. Então, é uma coisa difícil de largar de mão mesmo. Mas, certamente lá a newsletter tá hospedada num servidor que deve ser do Facebook, entendeu? Porque eles tomaram outra dimensão na internet. Mas é uma forma de resistência de tu buscar outros meios, entendeu? Abrir outros caminhos. Justamente, como a gente estava falando, os punks fizeram zine, entendeu? Eles estavam buscando outra coisa, entendeu? Repetiam um formato e tudo, mas eles queriam fazer uma coisa deles, sabe? Eu acho, sei lá, não sei se é mais ou menos isso que tu quis dizer, mas é no sentido de realmente buscar uma segunda via, entendeu? Não precisa nem ser a newsletter, mas pensar fora da coisa, sabe? Do normal, assim. Acho que isso é importante. Saudade dos blogs, cara. Porra, eu amava o blog, sabe? Eu seguia vários blogs, lia vários blogs. Tinha muito, né? Era tipo... Todo mundo tinha um blog. Aí eu tinha o blog do Inter. Só publicava coisa do Inter, tá ligado? E aí seguia outros blogs do Inter e a gente conversava um sobre a postagem do outro. No próprio blog, entendeu? Eu fazia uma postagem sobre a postagem do cara. Sabe? Esse tipo de coisa, assim, era outra vibe. Era diferente. Tá bom. E quantas pessoas já publicaram na Quasar? Cara, Tem ideia, assim? eu tava contabilizando uma vez, faz um tempo já que eu não tô mais. Mas mais de 20 pessoas, umas 22 eu acho. Que entraram mais depois da última vez que eu contei. Acho que umas 22. Umas 22 pessoas. É. E quantas pessoas... você disse que tu disse que tem colunas e tal. Existem pessoas que são fixas há bastante tempo? Não, todo mundo que tá há bastante tempo, assim, eu acho. Tem um cara que entrou, esse último que eu falei, que ele tá nas últimas 3 ou 4. Mas a maioria é bem antigo, assim, começou antes da 10ª, por exemplo. E não tem ninguém fixo, tirando eu, assim. Sim. E mesmo eu, às vezes eu lanço só porque eu tenho que lançar, entendeu? Porque eu tenho, né? Porque se eu não lançar na própria publicação que eu faço, aí é melhor fechar, né? Mas, tipo... tem pessoas que escrevem muito mais que outras, mas todo mundo escreve na base do meu incentivo, quase assim. Sim. Volta e meia, já mandou, a pessoa já tá com tudo pronto, gosta mesmo. Mas outros eu incentivo, martelo mesmo, assim. O próprio Osh é um que eu vivo pedindo, implorando pra ele mandar um texto, porque é nessa base, assim, entendeu? Eu fico promovendo o negócio, sabe? É bem difícil, assim, mas aí quando sai fica bonito, então vale a pena, sabe? Eu falo agora como escritor da quadra, né? Porque, cara, assim... Os dois lados da mesa. Oi? Os dois lados da mesa. É foda, meu, é foda. Assim, como tu tem uma margem muito grande, tem tudo, tu pode escrever sobre qualquer coisa, sabe? Tipo, isso me causa um pouco de insegurança, sabe? E ao mesmo tempo eu fico, caralho, o que eu vou escrever? Aí entra naquele esquema, né, meu? Tu sofre, tu tá fudido. Pode dizer fudido? Pode, à vontade. Tu tá fudido pra caralho. E aí surge a tua ideia de escrever, tá ligado? E meus textos pra Quasar são sempre assim, eles são sempre como eu tô me sentindo, sempre algo meu. Eu acho que teve uma vez só que eu fiz uma série, eu fiz uma novelinha, Sim, né? De 3 capítulos e tal. Só que ainda assim foi muito depressivo, sabe? Só que cara, o que me dá inspiração pra criar? Especificamente no formato de texto, né, cara? É isso, são situações que eu tô desconfortável, sabe? Mentira, teve uma vez que eu transei e foi bom pra caralho. E aí eu escrevi, não sei se tu lembra... Qual texto? Que eu falava, eu sou humano demais pra ela, um negócio assim. Não, era um poema? Isso era aí, um poema, né? isso aí. Foi sensacional, mas também foi a única vez. Então, tipo, às vezes eu tenho um texto, eu faço o texto, achei tri. Aí tu chama lá pra mandar e eu fico, putz, cara, mais um negócio depressivo, mais um negócio, tá ligado? E Tu acha que, interrompendo aqui, tu acha que a newsletter te dá uma liberdade de se expressar mais sentimentalmente por tu não enxergar que tu tá sendo exposto a público
Diferente de uma rede social, por exemplo? Sim. Tanto que eu não faço postagem no Instagram, eu uso o Twitter e só de vez em quando. Né? Então, sim, com certeza. Porque eu faço o texto no celular mesmo, no Docs, aí mando o link pra ele, sabe? E aí, seja o que Deus quiser, eu nem penso mais nisso. Eu nem leio ele depois quando ele sai, sabe? Então, pra mim, assim, às vezes é uma as publicação pessoas... secreta, mas Sim, não tão secreta. pra assim. mim, eu tô Expulsando mandando pro demônios. Vitor, tá ligado? Exatamente. Mas assim, às vezes ele me joga um feedback, assim, que o pessoal curtiu. Às vezes eu encontro o pessoal na rua e tal, que escreve também, o e diz, pessoal comenta. curtiu o teu texto. Eu fico, pô, valeu. Eu recebi bastante feedback, sabe? No momento que eu recebi, eu tentei cagar pra isso. Eu tentei pensar que isso não existe pra continuar. Porque eu tenho certa vergonha de escrever, assim, sabe? Eu não tenho vergonha de tocar, eu não tenho vergonha de cantar, apesar de não Escrever cantar. é um negócio mais ruim, cara. Sabe? Tem uma taxação, assim, diferente. Por que será? Não é que nem tocar, sabe? Tocar, tipo, todo mundo queria tocar. Se eu soubesse, eu tocava Porque tudo. escrever, tu tem a tua língua que tu escreve, tocar, tu pode tocar do jeito que tu quiser, será que é tocar por isso? tem mais chance... desculpa. Escrever pode ser pior, eu acho. É difícil tu ver alguém que escreve bem, sabe? Escrever é meio difícil. E aí tu vê muita gente escrevendo mal. E aí... Muita meio- gente tocando mal. Não, mas tocar... Eu não sou ninguém pra dizer que o cara sabe tocar mal, entendeu? Mas eu também não posso julgar, eu não consigo julgar a escrita de alguém porque eu não sou dessa área. É, Não, e mas é não, que daí eu tu não digo tocar, meu. tecnicamente, mas digo que tu lendo, tu pensa, pô, foda-se essa É que merda, tá pra tu ligado? julgar um baterista, tu tem que pelo menos ter uma noção de música, tá ligado? sim. De Ah, como eu é acho que é. o cara segurou a guitarra, o cara é rei, meu, entendeu? Acabou, entendeu? E escrever todo mundo escreve, de um jeito ou de outro todo mundo escreve, E apesar aí de... a pessoa pensa, não precisa desse lixo, tá ligado? Eu acho. Tu acha que a escrita ela é mais marginalizada a nível de arte, assim? Marginalizar não, é mais inacessível, eu acho, sabe? Não sei dizer. Não é inacessível no sentido de tu não ter como encontrar um escritor, mas inacessível no sentido de tu realmente quebrar aquela barreira com o leitor, sabe? Isso é mais difícil. A música é muito empática, entendeu? Tu não precisa nem entender o que o cara tá falando, o cara tá cantando em chinês ali, mas é uma coisa universal, realmente, né? A música é universal. E a leitura, tu tem que quebrar as primeiras 3 linhas, tu tem que atrair o cara e tu tem que ser bom nas próximas todas, entendeu? Então, e ler hoje em dia é muito difícil, né, cara? A gente vive numa sociedade muito rápida, então Eu acho tempo muito- pra ler é foda. Eu cara. acho Tem muito que ser bom. interessante pontuar isso, de que por mais que a informação esteja muito rápida, eu tenho visto muita galera que trabalha com criação de conteúdo expressando que as pessoas não estão com, tipo, que tu tem como criar uma relação com o público de forma que teu conteúdo pode ser bem longo sem tu perder esse público. Claro, tu vai perder uma margem do público Aham. aí, mas que se tu estabelecer uma relação onde o público que vai te seguir, ele já espera um conteúdo denso de vez em quando, ou tipo, com uma certa periodicidade, ele não vai ter problema pra consumir um conteúdo denso, longo e tudo mais. Às vezes eu acho que a gente só tá tentando empurrar um conteúdo... às vezes a gente tá tentando empurrar um conteúdo mais denso pra alguém que não tá pronto ainda pra receber ele, sabe? Tipo, não entende ainda nosso propósito, não entende Ou não gosta, ainda... ou não tem tempo, ou não... Não, mas enfim, é- é o conteúdo X que tu tenta empurrar pra um público Y. É, nesse sentido E mesmo, aí não sabe? é porque é ruim, não é porque não. Cara, o cara que se dispôs a ficar 30 minutos no YouTube, tá ligado? Assistindo isso, velho, é um tipo de público, tá Exatamente. ligado? Não é o mesmo público que, por exemplo, segue a página do Instagram, perfil do Instagram ou página do Facebook que tem aqueles vídeos de 2 minutos, 2 minutos e meio, sabe? Porque aquilo minuto. ali, meu. No Instagram, o Instagram é um minuto Instagram é um ali, minuto, até então- um minuto no feed, né? Então, inclusive o próprio Instagram já fez essa ferramenta do IGTV, que é justamente pra pegar esse público que consome mais tempo, né, meu? Porque tu Sim. tem 1 minuto no feed, mas aí se tu quiser, se tu tem conteúdo pra um público que tem a paciência de ouvir mais, tu pode usar o IGTV. E até assim, muitas vezes o público ele só não tá letrado, digamos assim, pra consumir um conteúdo mais denso. Sim. Tipo, ele não... às vezes ele não sabe o quão interessante pode ser o conteúdo mais denso, porque ele pode não tá... essa história de não ter tempo é engraçado, né? Tipo, o cara não tem tempo pra assistir 1h30 de um vídeo lá de alguma coisa, ou ler um livro, digamos assim,
mas ele gasta muito mais do que 1h30. Tomando banho. Não. Não, né? Por favor, eu tinha 1h30 de banho. Mas ele vai gastar muito Não, mais mas ele de. fica na internet, né? Fazendo Muito nada. mais do que 1h30 mexendo na Às rede vezes tu social, olha- indo pra cima e pra É baixo. 6 horas, tu olha no teu celular de novo é 7. Tu ficou, caralho, o que eu fiz? Fiz E, nada, né? e se tu bota, às vezes, tem aquelas ferramentas que te permitem ver o quanto tempo tu tá mexendo no celular, ou coisa assim, tu vai se assustar, tá ligado? Tu vai Sim. ver que tu tá literalmente fritando horas do teu dia, scrollando e não não fisgando aproveita em pra alguma nada. coisa. Mas nem sempre, às vezes tu até, sei lá, você tá vendo, tu consegue ver 10 vídeos de 2 minutos, mas não consegue ver um vídeo de 20, saca? E É uma questão mais de atenção do que de aproveitar, né? mas eu também sinto que eu sinto muito, parece que eu tô pedindo desculpa. Eu sinto bastante que é uma questão, às vezes, de tu educar a pessoa a consumir um conteúdo mais denso. Por exemplo, na Blackgate a gente adotou uma forma de produzir conteúdo que pro podcast, por exemplo, que é a de tu tem o podcast, que é um material longo, é um material que vai ter 1 hora, vai ter, sei lá, pelo menos 45 minutos, e sai um por semana. Por exemplo, se alguém chegar na Blackgate agora, pousou assim na Blackgate, e vai ver, abre a página dos vídeos ali no YouTube, vai ver que ele já tem 5 horas, já vai estar com 6 horas de conteúdo que ele já perdeu, e ele pode ser que ele não vai começar, porque ele vai ver que tem 6 horas de conteúdo. Mas ele vai ver que existem vários conteúdos aí no meio que são de 1 minuto. Por exemplo, todos esses trechos que a gente publica que são de 1 minuto. E que se ele começar a nos seguir e receber esses trechos, ele pode voltar lá nos outros e ver o que interessa dele. E se ele consumir todos aqueles 3, 4 trechos de 1 minuto ali... E sentir os drops, digamos assim, e sentir que aquele denso vai ter valor pra ele, porque ele já pegou uma amostra ali, que era palatável, digamos assim, ele vai poder voltar naquele conteúdo e daí consumir aquele conteúdo mais denso, sabe? Sim. E talvez... É uma educação que tu tá fazendo. E talvez isso possa começar a desenvolver o hábito dele consumir o conteúdo mais longo, sabe? Então, tipo, alguém que não consome podcast pode sentar e assistir 3, 4 vídeos ali, ver que o conteúdo é interessante, interessa a ele, e daí pegar e tentar uma vez ouvir o podcast. Daí pode ser que na primeira vez ele vai abrir o YouTube e vai assistir as pessoas conversando. Vai que numa segunda vez ele já vai fazer outra coisa enquanto está ouvindo só o áudio, sabe? E a pessoa pode acabar sendo educada a esse formato, sabe? Com alguma coisa que ela entende, que é o vídeo curto, né? Até chegar num ponto onde é algo que ela não consumia e vai começar a consumir. De certo modo, isso não vem... Eu não inventei a roda, ninguém aqui tá inventando a roda. Isso vem de material estudado nesse sentido, que a gente tá falando, sabe? é muito cíclico, né? Exatamente. São coisas que já são feitas. E se tu vai começar a observar, sei lá, outros influencers ou qualquer coisa assim, eles produzem conteúdo desse modo muitas vezes, sabe? Principalmente... de nichos muito específicos, assim, tem alguns conteúdos mais densos onde eles vão discutir algum assunto e daí vão quebrar isso em conteúdos menores e tal. Sim. E é justamente pra isso, tu vai educando a pessoa. Então, tipo, de algum modo uma newsletter, por exemplo, às vezes a pessoa não tá acostumada a ler texto, não lê o texto muito grande, mas às vezes é uma questão de tu fazer assim, tu faz ali publicações quinzenais ou semanais, por exemplo, que vão ter aquelas colunas e daí tu faz uma publicação no mês que é pra galera que quer largar um bloco de texto mesmo, quer largar um paredão de texto ali, sabe? E daí é capaz de até um público que não consumiria o paredão de uma primeira pode começar a querer consumir aquilo lá. Mas, né? cara, assim, olha, tu lê a Quasar, é menos tempo do que tu olhar um episódio de Friends, cara. É tá rápido, ligado? cara. É Os textos rápido. não são longos. E não parece, meu. É isso que o texto ele parece que é imenso, mas é só porque ele é feito de pequenas letrinhas, uma do lado da outra. Os textos é um formato que assusta um pouco, mas não é. Assusta, mas é tranquilo, nenhum cara. monstro, Não né? morde, não morde. E estudando a comunicação, assim, principalmente comunicação por e-mail, que é um negócio que eu tô vendo porque eu quero poder surgir com uma comunicação mais direta na Blackgate, sabe? Eu quero aplicar uma newsletter na Blackgate justamente pra não dar de cara nesses muros das redes sociais, né? Sim. E estudando a produção desse texto, eu tenho visto que a gente às vezes também tá um pouco atrás no formato, na estrutura que a gente quer usar para uma comunicação mais
mais modernas, sabe? Por exemplo, a newsletter é uma comunicação digital, né? Vem do momento digital. Sim. E às vezes a gente está querendo utilizar ainda uma estrutura analógica, né? Um formato analógico nela. Sim. E eu já li e-mails muito longos de newsletters que eu estou inscrito. E tu não sente que ela é longa porque às vezes o texto é muito quebrado, tem muito enter, saca? Tipo, às vezes o parágrafo não tem três frases, não tem três frases assim, sabe? Mas o cara vai lá e bota assim, sei lá, uma frase em negrito, quebra ali, daí assim, 2 frases, quebra de novo, 2 frases. É um texto mais blocado. É muito blocado. E daí mais uma frase em negrito e tu vai... Tu visualmente tu olha e o texto não parece ser longo. E daí tu te prende. E quando ele te prende, cara, você vai scrollando. E é como se tu estivesse consumindo vários conteúdos pequenos ali em um grande conteúdo. Sabe que esse semestre eu tive jornalismo impresso, 2. E é impresso, né? Como diz o nome. Interessante. Então é só texto, sabe? E aí o professor reclamou pra mim, sabe? Ele é professor também de comunicação digital, então ele é um cara por dentro, assim. Ele falou, cara, teu texto tá muito blocado, sabe? Eu falei pra ele, então, cara, eu tenho ansiedade. Se me jogar um texto assim, corridão, eu não vou conseguir ler. Parece que eu tô caindo no mar aberto, assim, sabe? Que eu vou me afogar. Então eu faço blocado assim, que é como eu me sinto à vontade tanto de ler, né? Quanto de escrever. E ele falou, não tinha pensado por essa parte, né? E aí ele me passou. De pingar o texto. Eu faço tudo blocado, sabe? É verdade, a tua coluna é bem quadrada. É? É um trecho quadrado, assim, da quadra. Mas eu gosto assim, cara, parece uma estética própria tua. É interessante. E tu vê, veio por causa de uma necessidade. Eu não sou um estudioso nisso e tal. Eu só não gosto de ler. Cara, mas isso ultimamente... é literatura, cara, entendeu? Isso é arte. É a forma, entendeu? Não precisa seguir um... Claro, às vezes, que nem o conteúdo que tu vê assim, o cara provavelmente é treinado, entendeu? O cara sabe que escrevendo assim ele vai conseguir manter é muito mais assertivo, assim. Mas o lance da quadra também não é ser 100% assertivo, entendeu? Isso que eu falei, assim, a rede social acho que tem muita espuma, entendeu? Tu tem aquele pessoal ali, mas ele tá só na espuma, entendeu? Eu quero que o cara tome a cerveja, entendeu? Realmente, sabe? Então, tipo, não... justamente, o lance que tava falando do público, entendeu? Existe aquele público. Tu tem que achar ele, é um pouco mais difícil e tal, mas também não vai ser ali naquele lance do clique, do curtir, entendeu? Tu vai ter que realmente cavar, sabe? E vai muito do diálogo, assim, com conhecer as pessoas, fulano falar pra fulano, daí fulano conhece o outro, gostei do teu texto, sabe? Então, tipo, tu vai ampliando a coisa de uma outra forma. Mas tem todas essas formas, né? Isso é o mais interessante, é que uma ferramenta não exclui a outra. Com certeza. A gente tá aprendendo a usar todas, na verdade, né? A gente falou, esse negócio que tu falou de botar drops no YouTube pra o cara entrar no vídeo de 1 hora. Isso é uma técnica, sabe? Uma coisa meio nova até, porque não existia isso, né, cara? Não existia YouTube. Então, o cara tá criando conteúdo pro YouTube, tu tá vendo como é que tu faz aquela coisa funcionar. E as próprias redes, elas vão se reinventando durante o tempo, sabe? Tu vê esse negócio do IGTV, do Instagram, aí o YouTube começa a fazer live, o Facebook faz live, cara, inventou o Snap, daí o Instagram fez o Story, sabe? Tu vai vendo que as pessoas vão gostando e aquela coisa vai... Sim. Né? Vai crescendo. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que assim, eu sinto que a gente tá num momento de transição, sabe? E Total. por causa desse momento, porque é uma transição, porque é uma ruptura muito grande da estrutura de como a gente está organizado enquanto sociedade, por causa da tecnologia, por causa da internet, por causa dessa comunicação desenfreada, assim, por causa da informação desenfreada. Eu sinto que a gente ainda nessa história de ficar tentando aplicar modelos antigos num momento, em uma estrutura que é totalmente nova, sabe? Tipo assim, como se a gente tivesse... Eu li isso num livro, inclusive, que eu tô lendo, mas o cara mencionou assim, a gente tá com um software novo e um hardware velho, sabe? E isso não funciona, ele dá pau, tá ligado? Sim. E é justamente isso. Eu penso, por exemplo, uma coisa muito incrível deste novo momento que a gente tá vindo é que ele é totalmente... o foco dele agora é totalmente na pessoa que vai consumir o teu conteúdo, sabe? E isso serve para quem faz qualquer coisa da estrutura da sociedade, para qualquer produto, qualquer serviço, qualquer arte, qualquer coisa assim. Agora o foco é muito no consumidor final ali, sabe? Sim. E tipo, o que isso significa? Isso significa que nada vai começar a sair pronto. Tudo vai sair pronto o suficiente para começar a receber a primeira resposta, né?
das E pessoas, para ter o ser primeiro adaptável, feedback. né? Aham. E a partir disso vai ser construído conforme as pessoas querem. É. E isso é muito interessante aonde isso pode chegar. Então essa história de, por exemplo, por que os textos estão blocados? O cara sabe que assim é muito mais, vai garantir as pessoas, mas o que é o muito interessante disso? É que isso envolve as pessoas. Sim. Nesse novo Tem outro formato. feedback pra fazer. As pessoas só estão estruturando esse conhecimento porque isso dá um resultado e as pessoas estão consumindo mais, assim, sabe? Elas estão conseguindo. Elas estão lendo até o fim, se for assim, sabe? Sim. E às vezes eu acho que eu me pego muito ainda preso em algumas estruturas anteriores, assim, sabe? Sendo resistente por talvez não entender que isso é uma mentalidade, uma inversão da mentalidade. Tipo, não é mais o que eu quero. É como é que as pessoas querem que eu faça as coisas, sabe? Sim. Tipo, como é que isso... era do cliente total. Você não acha que isso acaba sendo um filtro? E eu digo mais, um filtro capitalista, porque tu começa a te importar com o cliente no momento que ele vale muito mais do que a tua própria arte. Ou seja, tu tem que ter o teu retorno. Então, eu considero isso como um filtro, na verdade. Cara, eu acho que tem dois jeitos de ver isso e eles são bem antagônicos, apesar de falar a mesma coisa. Cara, deles é esse. Tu pensa num ponto de vista de quem faz, tá fazendo o meio e tá fazendo o fim ao mesmo tempo. No caso, o cara lançar a quadra. Esse é o dilema de todo escritor, eu acho. É tipo, escrever pras pessoas ou escrever o que eu quero daquela forma, né? Sabe, esse é o teto da arte como um todo, né? E o teto de tu ter um meio, né? Tipo, de tu tá lançando uma publicação, lançar a quadra ou a Black Age, tu fica naquela coisa... Tô fazendo para as pessoas, mas eu quero que tenha uma cara... Eu não quero que venda para todo mundo. Mas eu quero que as pessoas vendam. Então, é um dilema, né, cara? É difícil. O artista mais feliz do mundo, acho que é aquele que lança aquela coisa do jeito que ele quer e daí ele dá sorte e todo mundo gosta. Tá ligado? Isso é uma sorte, né? Tipo, Picasso, tá ligado? Tipo, porra, o cara não precisou adaptar a arte dele. Mas tá esses caras só foram reconhecidos depois de morto, né? Que é uma sacanagem. Mas tu sabe que tem... Não sei, na verdade. Tem a Kate... Não, foi, como é que foi o que tirou a orelha? O Van Gogh. Esse aí foi depois de morto. Sim, o cara que foi até deles, a morte com mas, aquela estética e morreu anônimo, né? Sim. Mas Picasso não, né? Saca só, a Kate Bush, ela é experimental, né? E ela lançou um álbum mega experimental e tal. Isso eu não sei a veracidade, não é por essa informação. Mas me falaram. Jornalismo marrom. Vou soltar azar aí. Vocês confirmam depois aí. Jornalismo marrom. Vai lá. A Kate Bush, ela lançou um álbum completamente experimental do jeito que ela queria. Ela pensou, foda-se, eu vou fazer pelo meu gosto, né, meu? E ela não vendeu nada, porque, porra, era experimental demais. Aí, depois ela lançou foi um fracasso de venda e tal, obviamente, né? As pessoas estavam acostumadas com algo, e aí que eu acho que é um filtro, porque talvez as pessoas se acostumem a isso, tá ligado? E ela lançou um outro álbum que é sensacional, saca? E que ele o lado A é comercial e o lado B é experimental. E aí tu tá ouvindo o álbum e quando tu passa, tá ligado? O disco é... Figurativamente, né? Meu, é uma loucura, meu. É uma loucura, sabe? E é bom, e vendeu, porque ela colocou o remédio do cachorro na mortadela, tá ligado? E deu. Então talvez esse sistema capitalista e toda essa questão de produção, o foco no consumidor, isso acostume mal a sociedade e faça com que tu te prive de fazer certos conteúdos e de criar coisas, sabe? Quem é que tem que pensar no consumidor final, meu? O programador que tá fazendo, saca? Os aplicativos. No caso não quem tá fazendo a arte. Eu tô fazendo ao mesmo tempo, entendeu? A gente tá fazendo o meio e o fim. Pois é, mas aí são dois lados. O interessante é o meio termo, né, meu? Eu tô defendendo o outro, tá ligado? Eu acho muito legal essa visão, porque eu vou dar a outra perspectiva. Uma delas é essa, de tipo, o capitalismo faz tu pensar no cliente porque tu tem que vender. Então, pra tu vender, tu precisa adaptar aquilo ao cliente. E daí logo tu vai ter que te modificar inteiro pra que seja bem aceito pela sociedade, digamos assim. E beleza, muita gente tá torcendo a orelha por isso que eu falei. Mas agora pensa o contrário, pensa assim, agora não é mais o ego das pessoas que interessa. É o que funciona pra sociedade. Sim. Não é mais assim, o que eu quero fazer e eu quero que a sociedade engula, sabe? Sim. É o que tem, é o que tá rolando. Mas aí o que assim, claro, eu acho que a arte, o dilema é esse, sabe? É tipo, a arte é uma ânsia, é uma angústia que a gente tem e precisa expressar. Tu precisa vomitar aquilo lá. E aquilo lá é muito teu.
E pra tu poder ser inserido como um trabalho, como uma remuneração... Porque o que eu entendo como trabalho, tá? Não é o que é o trabalho, porque eu não posso falar assim, não posso conceituar as coisas assim. Mas o que eu entendo como trabalho? Acho que trabalho é aquilo que tu faz pelos outros, pros outros. Entendeu? E é aquele momento da tua vida em que tu tem que dedicar pros outros. Diria pra sociedade. Pra sociedade. E o que acontece? Se tu vai querer ser remunerado por uma arte que é tua... Tu vai ter que achar o equilíbrio entre o que tu vai fazer pros outros, porque vai ser teu trabalho, e o que vai ser a tua expressão. O interessante é quando a pessoa não simplesmente plastifica o produto e vira aquela... Tipo, claro, isso é opinião minha de novo, né? Sim. Reforçando. Não plastifica a sua produção pra simplesmente agradar a demanda, tudo mais a nível de arte, né? A nível de produto e serviço eu acho maravilhoso, mas foda-se. A nível de arte. O que eu acho interessante é como as tuas ânsias, elas não são só tuas, sabe? Elas não são só tuas. Todo mundo, eu tenho certos problemas que eu posso imaginar que eu sou a única pessoa do mundo que tá passando por isso, mas eu tenho certeza que não, sabe? São 7 bilhões de pessoas quase, e a gente muita gente deve passar por isso. E a questão é, tu expressar essa tua ânsia, vão ter pessoas que vão se identificar com aquilo que tu tá expressando e com o modo como tu tá expressando. Total. Então eu sinto que o nosso trabalho a nível de artista é encontrar essas pessoas. E essa é a parte que a gente mais patina, saca? Então, tipo, eu sinto que a gente tem que se expressar de um jeito que seja pros outros também. Então, achar aquelas pessoas que vão se identificar com aquilo que é feito, sabe? E é esse meio termo que a gente tem que eu acho que é aí que entra a sabe? internet, entendeu? Com certeza. Porque tu tem assim, a arte e o capitalismo, né, são duas coisas que não mesclaram muito bem, né? Tipo, por todo esse dilema. Mas mercadológico e vocacional e tal. Claro. Mas aí tu tem a internet que viabiliza a coisa ser produzível, né? Numa escala muito menor, entendeu? Com um público muito menor. Antes que... Pô, isso é básico, né? Mas tu olha, especialmente as primeiras matérias sobre isso, sobre internet e gravadoras e tal, era sobre isso. Nos anos 70, pra tu lançar um álbum, tu tinha que ser uma banda com algum público pra alguma gravadora te querer. Hoje em dia tu não precisa mais, tal, toda aquela discussão. Mas tu viabiliza, né, projetos em escala menor. Sim. E aí, só que também vem a outra questão, né, que é, tu tá satisfeito com aquele público, entendeu? Tu achou 300 pessoas na internet que viabilizam o teu negócio, são mecenas lá, pagam no Patreon lá. Mas é isso, sabe? Então, 300, beleza, fechei o ciclo, eu entrego o produto e fecha. Ou tu quer abrir, tu quer conhecer mais, ou tu quer ser mais ousado ou menos ousado, tu quer sair daquela galera. Tudo isso é bem complicado, mas eu acho que o negócio da internet é justamente dar mais alternativa, né? Que é bom. Com certeza. E aí tu tá perdendo isso, né? Isso que é o chato. Se fechando nas redes sociais. Tá se fechando, né? E é muito engraçado que a gente sempre diz pro artista, tipo, qual é a tua outra via, né? Tu tem que divulgar na rede social. Né? Porque a mídia não te dá espaço, então vai pra rede social. Mas ela não te dá também, entendeu? Tu tem que pagar. E cada vez menos espaço, né? Sim, porque tipo, orgânico, é uma no caso. empresa, né? Com certeza. Então, tipo, tu perdeu, digamos que o Facebook era legal no início, que ele não tinha esse modelo de negócio, mas agora ele tem, agora já era. Acabou, sabe? Então, é bem complicado esse lance. O Facebook, o Instagram também, né? Todos. Até o Twitter agora tem Só de digital influencer o dia inteiro. Que praga. Vocês não acham que isso apodrece um pouco o nosso gosto, nosso paladar artístico? Eu acho que não, porque eu não vou muito pra esse lado. Assim, qual é o conteúdo de quem que a gente consome, assim, que a massa consome? Tipo, do Whindersson Nunes, tá? Ele é um cara ele é um cara massa que começou, né, de baixo e tal, e foi crescendo, e ele deu essa sorte de fazer um negócio que ele gosta e as pessoas gostaram. E tal. Mas aí as outras pessoas que não são assim, as outras pessoas que foram na onda do blogueirinho e papapá, tá ligado? Tipo, essas pessoas, elas sabem fazer um conteúdo de fato artístico que tenha a agregar, ou elas estão replicando um formato que o Whindersson, por exemplo, criou, entendeu? Então, tipo... Será que isso não tá apodrecendo? Porque as coisas acabam perdendo um pouco esse conteúdo, essa novidade. Não sei como expressar, mas elas acabam a ser réplicas, sabe?
E não uma réplica, tipo, nada se cria, tudo se copia. É pior, mais trash, sabe? É um negócio que é realmente a mesma coisa, sabe? São duas pessoas, às vezes, falando a mesma coisa em formatos idênticos. Eu acho que assim, esse lance da internet de novo, é que as redes sociais estão realmente, elas criaram um modelo pra tu ser um artista dentro delas. Isso, exatamente. Sabe? Tu é um carinha do Instagram, daí é aquela coisa, é uma história de manhã, é uma postagem de tarde, sabe? Tem os horários certos pra fazer postagem, que é o de onde todo pico. mundo olha e tal. O YouTube tem aquele formato de vídeo que a galera curte. Então tu tá enlatando a arte, entendeu? Realmente, dentro das redes sociais. Mas aí que é uma oportunidade que a gente tá desperdiçando da internet. Porque ela não é isso, sabe? Ela é muito maior. Tem vários formatos. Tudo é livre na internet. Se tu soubesse programar, cara, nossa, tu podia fazer um site de ponta cabeça lá, entra um dragão e, sei lá, depois um texto teu, entendeu? Tipo, foda-se, tu poderia fazer. Porque é muito aberta. Só que a gente tá desperdiçando isso pelo comodismo de, porra, coloquei e-mail ali, tô dentro, sabe? Então, esse é o mais triste, entendeu? Eu acho. Eu tenho uma visão que... Eu, tipo, enxergo isso não como... Justamente como um processo que a gente tá passando nessa transição, sabe? Sim. Porque a gente não entende ainda a ferramenta internet. Uhum. E eu acho que essas... Por exemplo, a questão de estar apodrecendo ou qualquer coisa assim... Eu acho que não, saca? Porque eu vejo tudo como... Principalmente na arte, eu vejo como uma mola. Eu já falei isso no podcast anterior. De, tipo, quanto mais tu apertar... Vai chegar um momento em que vai estourar para um outro lado, saca? Uhum. Tipo, ela vai encolher, e daí vai achar um jeito de sair dali. Uhum. E eu sinto que isso... A arte é sempre assim, é tipo, algo de novo acontece, aquilo lá ganha a grande massa, aquilo se torna normal, e daí surge um movimento oposto, né? Tipo, mais ou menos oposto, mas diferente, né? Não Justo. não um círculo, né? Mas tipo uma espiral, digamos assim. A mola é uma baita exemplo. E surge esse outro movimento que vai testar outro formato, esse outro formato vai ganhar a cena principal, e daí vai surgir sabe? Vai ficar isso é a história da arte assim, né, cara? Vai ficar nesse movimento. E eu sinto que isso dos influencers e tudo mais... ele vai atingir seu platô e vai saturar o formato, e eu realmente tenho a visão de que as redes sociais elas não vão se sustentar no formato delas, sabe? Eu acho que eu sempre penso nesse nível de oposto. As redes sociais centralizaram a internet, que era cada um com seu blog, cada um com sua coisa. Daí o próximo movimento eu penso que é o de inversão. Eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser esse outro formato, mas eu sinto que vai ser isso. Vai ser... A comunicação vai voltar a ser, tipo, por exemplo, o e-mail. A comunicação vai voltar a ser os sites e tudo mais. Vai começar a descentralizar de novo. Até a gente entender como é que a internet funciona no seu melhor formato, sabe? No seu formato mais... Cara, essa é a predição otimista, que eu gostaria de... gosto de dividir, entendeu? Tem um quadrinista que eu gosto muito, o Warren Ellis, que é um britânico. Ele tem uma newsletter há muito tempo, e eu leio ela há muito tempo, né? E ele... Bom, é uma newsletter bem pessoal dele mesmo, ele recomenda discos, livros que ele tá lendo e tal. Tem umas sessões de entrevista que ele faz com os amigos dele e tal. E fala do processo produtivo dele. Antes falava muito mais, daí ele ficou bem famoso nesse tempo, porque todo mundo adora ver o processo produtivo de algum artista famoso, né? Mas aí ele parou um pouco, agora ele tá super atual. Ele fez aquela série Castlevania no Netflix. Tipo, ele escreveu. Sensacional. E tipo, foi o trabalho dele que tá bombando. Aí, tipo, estourou a newsletter dele, assim. E eu acompanhei o processo dele escrevendo, ele divulgava na newsletter, depois saiu, ele, não tem mais tempo. Mas enfim, daí ele tem uma parte que ele brinca, que ele recomenda podcast, recomenda playlist, recomenda outras newsletters, daí ele chama de a Ilha das Newsletters e a República dos Podcasts, que elas estão crescendo e tal. Tipo, ele cria essa imagem de que realmente está tendo um contramovimento, assim. O que seria muito legal, né? Se acontece. Só que eu acho que a internet... Talvez, como é que isso vai acontecer? Quando a nossa geração for adulta.
Entendeu? Porque a geração dos nossos pais, ela não cresceu na internet, então ela é meio burra, assim, na internet. Ela vai no Face, né? Aquela coisa, pai no Face e tal. Mas pai no Insta. Mas... Que horror. Tipo, quando a gente... Pai no Twitter, imagina. Não, todos os jovens gostam do Twitter porque nenhum pai usa, porque os pais não entenderam, sabe? Não entenderam o Twitter. Droga, também não uso Twitter. Meu, é melhor pra tu fugir dos coroas. Mas enfim, meu pai no Facebook agora, nossa, que ladaia. Mas, enfim, eu acho que quando a gente for mais velho, sei lá, aí a gente vai ter outra visão da internet, né? Porque vai ter uma bagagem de internet. Imagina, a gente cresceu junto com a internet. A gente viu essa internet se democratizar, digamos. E daí imagina a geração depois, 2 gerações depois de nós, que já vão nascer dentro da internet das coisas, sabe? Ou qualquer coisa assim. Como é que vai ser a visão? Curtindo, né? Como é que a mente deles vai funcionar para entender toda essa informação, sabe? Não, é real. E só para complementar então o que eu tava falando antes, eu justamente penso assim, internet começa com conteúdo, tipo assim, botando ali os blogs, as pessoas produzindo textos, material em texto. Claro, a velocidade da internet vai permitir que os vídeos surjam e tudo mais. A capacidade de armazenamento e tal. E cada vez as coisas vão ficando mais audiovisual, né? E eu sinto que a gente teve uma superfície... Cada vez o conteúdo foi ficando mais superficial, né? Os vídeos mais curtos, a atenção das pessoas menor e tudo mais. E eu acho que esse tipo de material, como podcast, newsletter, esse tipo de contato, esse conteúdo mais denso, eu acho que ele vai começar a ser mais procurado justamente porque vai ficar muito estúpido, sabe? Nível intolerável. É que nem a nossa reação a entrar no Facebook. Tu acessa o Facebook? Não. Tu acessa o Facebook? Acesso. Pra fazer o quê? Pra trabalhar. Pra trabalhar. Puta merda. Que merda. Beleza, né? Tipo, é uma questão de trabalho. Mas, tipo, eu não acesso o Facebook também, e a gente já falou isso num outro podcast também, como o Facebook. Por quê? Porque eu não suporto mais entrar e só ver coisa estúpida, sabe? Absurdo. E é uma estupidez grosseira mesmo, assim, de ser muito a última idiota. vez que eu olhei o feed foi hoje de tarde, mas há alguns dias atrás eu olhei o feed e aí, tipo, tinha uma foto da... Eu não lembro, não sei se é a Miley Cyrus, eu acho, que ela tava dançando, assim, e aí, tipo, tinha Jesus Cristo atrás, assim, sabe? E dizia, e o PT quer fazer a peça de teatro apresentada pelo PT, shitposting sabe? demais, Tipo, né? claramente uma montagem, sabe? Um negócio muito absurdo. E eu não gosto dessa estética também. Não gosto da estética de shitposting. Eu acho ruim, eu acho bem ruim. Não, beleza. Eu acho bem ruim. Mas é um negócio assim, cara, sabe? Eu não consigo, me sinto burro. Sabe? Muito. Tipo... o Facebook. É que assim, ó, o que ele faz? Ele usou o algoritmo pra te mostrar conteúdo relevante da rede. Só que aí tu vai pro lixo da sociedade, tá ligado? Reações extremas são as que geram mais reação, né? Então. Aliás, postagens, publicações extremas, né? Então, qualquer coisa virou que uma rede fisgue de a emoção da absurdos, pessoa, assim. né? Que fisgue muito ela emocionalmente, então... Virou tipo aqueles jornal sensacionalista. Exatamente. É o The Sun, é o Facebook, tá ligado? É tipo... Porque o que gera burburinho, reação, né? A pergunta daí vem nessa história, né? Como é que a gente gera emoção suficiente nas pessoas, ou que emoção a gente gera nas pessoas pra não ser essa... rede social marrom, saca? Ser esse produtor de conteúdo marrom e ainda assim poder desenvolver a letragem da pessoa, talvez para esse conteúdo mais denso, para esse conteúdo tipo mais cabeça, tá ligado? Essa é uma pergunta que fica, então, né? Que eu acho que a gente tu falou de educação e tal, realmente, né? Do espectador e tal. E eu acho que faz diferença, vai ser mais fácil com o tempo, eu acho. Né, para os contemporâneos e para os mais novos que vão vir. Mas vai ser interessante observar essa transição. Só para marcar aqui, quando a gente fala em educação e letragem, não se sobrepondo uma coisa a outra. Não. É só coisas diferentes. De normalizar esse conteúdo e tal. Só deixando claro, porque, né... Vai que alguém acha que é doutrinação comunista. Detalhe que ninguém falou em comunismo, né? Primeira vez que eu mas eu falei capitalismo. É que eu não sei se a pode gente falou falar. em capitalismo. Não sei se pode falar aqui no podcast sobre opiniões políticas.
A gente tava falando do capitalismo, cara. Assim, não tem problema. É que isso aí tem viés ideológico daí. Assim, ó, a gente já bateu, já estourou o tempo aqui, então... É tudo na edição depois. Não corta a conversa, então. Ah, sabe? Não, só corta o início e o final aqui. É isso, o que saiu é o que saiu. Show. Mas, então, vamos levar essa conversa... quer dizer, o nosso podcast chega ao fim, mas vamos levar essa conversa adiante, para quem está nos ouvindo, continuar essas discussões, que elas são extremamente importantes, de como a gente, então, não só divulga, mas como a gente atinge as pessoas sem ficar refém das redes sociais, sem ficar refém dos algoritmos e sem ficar refém do conteúdo sensacionalista, né? Sem ir pro algoritmo sem virar extremo, um né? produtor de conteúdo do Diário Gaúcho. É verdade. Mas, então, quero agradecer muito a tua presença. E Show. quero agradecer a presença do Osh também, participando como âncora e como personagem. Entrevistado. Como entrevistado, Muita né? eficiência, né? Rapaz, Joga nas duas. Depois vai lá pedir o salário do Rafa. Pode crer. Não, deixa eu agradecer Camila, que me botou em contato. Isso. Ela ia me xingar se eu não falasse isso. Agora eu te dizer assim, dá tuas palavras finais aí. Então, Antes da gente além secar como desse os outros. ponto, que é importante, né? Senão vai me xingar, então... obrigado, Camila. E leiaquadro.blogspot.com, que tá lá, internet lenta, né? Diferente da espuma, só cerveja. Beleza, faz o teu merchan, onde é que a pessoa te encontra? Só pra ela aí nesse site. leiaquadro.blogspot.com, bota o e-mail ali, e aí a próxima edição vai direto pro e-mail da pessoa. Beleza. Tem que olhar e tem, no spam, né? tem previsão Senão- de quando é que vai sair? Quer se A comprometer? próxima é pra sair semana que vem. Que eu lancei na semana passada, então seria nessa eu vou estar fazendo e na próxima eu vou lançar. Ó, viu, gente? Independente do ano que você esteja, Semana que vem. semana que vem vai 19 sair uma de edição. julho. Sai uma edição da Quasar, tá? Eles comprometeu a semana que vem lançar. Se Deus quiser, Então, o Gordinho vai escrever alguma coisa. Vai, escreva. Vou ter, cara. Eu me Vai, comprometo se agora. compromete. Me comprometo Olha agora aí, que ó, semana no que vem vídeo. vai sair Aí, ó. uma minha. Feito, então. É isso aí, Muito valeu. obrigado. Isso aí, quer isso dar aí. teu arroba pra alguém seguir? Fazer o papel do Arroba Rafa. Ost Gabriel, OST Gabriel, me contratem pra fazer fotografias, filmagens e Bateria. bateria. 9 volts só. É isso aí. Que horrível. Ok. Arroba Cachorro Brabo, meu Instagram. E tu não tem redes sociais? Tenho. É Victor, com 2 R's, Wolf, com 2 F's no fim. Aí, ó. Victor Wolf. Wolf. O Lobão, né, meu? O Lobão na atualidade. Valeu. Fechou.